Bom dia, sexto ano, sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Então, assim, fazer uma audiodescrição rápida aqui. Eu sou uma mulher parda, estou vestida de blusa roxa e lilás, tenho um cabelo encaracolado, avermelhado na altura do ombro, eu uso um óculos e estou com o Cid hoje. Bom dia, Cid. Na sequência, o André. Obrigada. Então, na sequência, o André. E tenho mais duas participações muito legais, muito interessantes aqui nessa aula, que vocês vão gostar bastante. Primeiro, a professora Elaine. Bom dia, Pro. Bom dia, Jana. Bom dia, alunos do sexto ano. Daqui a pouquinho eu tô aí com vocês também de novo. Muito bom estar aqui participando com vocês. E bora lá para essa aula de história de hoje. Elaine, faz a sua audiodescrição, então. Como você é, para os alunos cegos te conhecerem? Eu sou branca. Meu cabelo também é encaracolado, na altura do ombro. Tá aqui com as luzes saindo. Ela é meio loira, né? É, um pouco loira. Sou alta, acredito que alta, né? Pro padrão brasileiro. E está com uma blusa vermelha? Isso. Uma blusa vermelha e uma calça jeans escura. Tudo bem. E, então, além do Cid, do André, da Pro Elaine, nós temos também uma aluna muito protagonista. Ela vai se apresentar para vocês agora. Olá, bom dia, Larissa. Bom dia a todos, eu sou a Larissa, da Escola Vereador Carlos Roberto Marques, da cidade de Araraquara. Bom dia, Lari. Inclusive, a Larissa, ela está aqui porque a escola dela, né, que é a Vereador Carlos Alberto Marques, eles fizeram uma apresentação teatral sobre a consciência negra, falando da importância da cultura de paz, da cultura antirracista. Então, a Larissa está aqui representando os alunos que fizeram esse teatro. Nós vamos assistir essa peça no finalzinho da aula. E eu quero agradecer a professora Meire, que fez todo esse trabalho com os seus alunos, né? Gravou os alunos e falou para eles que é importante termos uma cultura antirracista dentro da sala de aula, porque é um assunto que a gente precisa falar assim, né, Elaine? Tanto assim nos meios acadêmicos, nas aulas, mas isso tem que ser uma ação dentro da sala de aula e na vida da gente também, né? Sim, para que a gente comece aí a enxergar, como a gente discutiu na formação que nós tivemos, né? Quando a gente enxerga, né, as atitudes que nós temos, os pensamentos que nós temos aí racistas, né, a gente consegue mudar. Então, opa, olha, essa minha fala foi racista, então eu preciso modificar. E sempre ouvir aquele que tem aí o lugar de fala, Exatamente. né? Porque a gente fica, mas para mim não é. Mas você está nessa posição, né? Então, como o outro se sente? É muito importante ouvi-los e tentar, né? A gente nunca vai conseguir realmente se colocar exatamente no lugar do outro, mas tentar compreender toda essa situação para que a gente tenha aí as mudanças necessárias. Legal. E olha só, inclusive, eu vou colocar o tema da aula. Nem coloquei ainda, Pro. Vamos lá. É uma aula especial. Hoje nós vamos falar sobre consciência negra. E qual que é o objetivo? Discutir a importância do Dia da Consciência Negra para a disseminação de uma cultura antirracista na sociedade. Valorização da história, partindo do olhar aos reinos africanos, remontando aspectos da antiguidade desses povos. E é assim, sabe, Pro Elaine? Em história, geralmente a gente começa a contar a história dos povos africanos e aí sempre remete-se à escravidão no Brasil, né? A gente sempre fala um pouco da escravidão, mas aí a gente vai ver hoje, né, nessa aula, que os povos afrodescendentes, né, eles tinham uma história antes da escravidão, Sim. né? Inclusive, sexto ano, eu vou contar uma coisa pra vocês. Se eu perguntar aqui pra vocês, qual é o homem mais rico da história? De toda a história, né? Quem foi o homem mais rico da história? E aí, né? Talvez vocês vão querer até lembrar, assim, algum dono de internet, Isso, né? acho que é o primeiro que vem à mente. Já tá até pensando no nome, sim. né? Mas e se eu disser pra vocês que não? O homem mais rico da história, ele viveu na África no século XIV, foi o Mansa Musa. Pesquisem. Não vai existir na história um homem tão rico como Mansa Musa. Ele era o imperador ali do Império Mali, né? O Império Mali, ele existiu no período que se a gente fizer uma comparação, é no período mais ou menos próximo do período da Idade Média lá na Europa. E não vai existir nunca existiu um homem tão rico como Mansa Musa. Inclusive,
tá na revista Time, né? É o primeiro homem mais rico do mundo. Pra gente ver que a África não é só pobreza e miséria. Dá uma olhadinha na tela. Vamos começar, então, conversando, né? E é porque o nosso recorte aqui, a gente vai conversar sobre isso, né? Por que existe o Dia da Consciência Negra? Nós vamos conversar sobre isso e estamos convidando vocês, professores, alunos, para entrar nessa conversa conosco e para a gente começar aqui, né, a nossa cultura antirracista. Isso tem que ser feito, como a Pro falou, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro, ter essa cultura também da empatia. E olha, Elaine, eu vou te falar uma coisa, assim, eu me considero uma mulher afrodescendente, minha mãe é negra, a gente sempre fala muito sobre isso, né? E tem a questão da identificação, porque eu me identifico, né? Então, quem tem que se identificar são vocês, é vocês que vão dizer se vocês são pretos, brancos ou indígenas, pardos, são vocês que vão definir isso, né? Então, eu vou deixar essa pergunta, né? E a gente já volta 1 minuto. Voltamos e olha só, já a Larissa vai falar, né, qual a importância do Dia da Consciência Negra. E aí, de antemão, eu gostaria que a professora Elaine explicasse aqui pra gente, porque olha só, vocês perceberam que tem uma diferença, teve uma mudança no jeito de falar? Sexto ano, nós falávamos escravos e agora falamos escravizados. E aí eu gostaria que a professora Elaine falasse pra nós, né, sobre esse movimento da língua, né, por que a gente usa escravizados ao invés de escravo? Quando a gente utiliza aí escravo, eu estou dizendo que a pessoa é isso e pronto, ele é um escravo. E a gente sabe que não, né? Eles não nasceram escravos, eles não se tornaram escravos. Que é gostoso, você é escravo, quer ir lá no navio para outro lugar, outro continente, né? Porque é interessante. Não, eles foram escravizados, então eles foram obrigados, eles se tornaram escravos por conta de um outro, né? Então a gente pode pensar aqui um escravizado como um adjetivo, né? Então, por exemplo, um médico, né? A pessoa, ela é médica, certo? Agora, escravo, ninguém nasce escravo do dia para a noite, ok? Então, eles foram escravizados por um outro, né? Não foi porque eles nasceram escravos ou quiseram se tornar escravos. Não sei se ficou claro, Jana. Entendi. Então, ó, vê se eu entendi, Pro. Vê se eu entendi, Pro Elaine. Então, assim, escravizados quer dizer que alguém os escravizou. Isso. Então não é uma situação natural. Isso, perfeito. Aí se eu usar escravos, eu tô querendo dizer, é como se eu estivesse dizendo assim que é uma situação normal, que ele nasceu. Normal, isso, que ele nasceu escravo e ponto, comum. Entendi. Né? É muito comum. Eles nasceram escravos, que era até como era divulgado, né? Sim. Não, eles... uma vez eu trabalhei com os alunos também, que cientificamente, né? Eles falavam que eles não tinham alma, né? Não tinham alma, não tinham inteligência, então eles são, sim, escravos. Eles nasceram para isso. E parece muito simples, mas não. Quando a gente fica reproduzindo, é o que eu sempre falo, né? Essa reprodução aí da língua, conscientemente e inconscientemente, nós vamos criando aí estereótipos. Eu já dei um exemplo no sexto ano, por exemplo, das manchetes de jornais. Então, a mídia precisa mudar também essa forma como que ela coloca as manchetes, né? Sim. Então, a gente tem lá a foto de um negro, né? A manchete sempre é diferenciada ali, os adjetivos que são utilizados para aquele negro. Quando a gente tem um branco, a notícia já é dada de uma outra forma. Chamam ele até pela profissão, às vezes, né? Isso. Médico que...
roubou, médico, advogado que fez tal Estudante. crime. Estudante. Quando a gente tem o negro, geralmente é o assassino, o ladrão, o drogado, né? A gente percebe aí, talvez para vocês perceberem essa questão do escravo e escravizado. Então, está naturalizado, como você falou. É muito legal isso, porque você falou dessa questão, né, de chamarem que eles não tinham alma, né? O sexto ano, eles vão ainda estudar isso, mas assim, existiu durante o século XIX várias teorias, né, que a gente chama de teorias higienistas, darwinismo social. Inclusive, teve um estudo, né, que de Cesare Lombroso, né, ele era um italiano, ele dizia assim, ele fez um estudo do criminoso nato. Então, ele media crânios, ele dizia assim que algumas pessoas já nasciam com um estereótipo para a violência, né? E com certeza essas pessoas, eles estavam se referindo aos negros e também aos indígenas, né? Então, é muito interessante quando a gente trabalha junto, interdisciplinar, que a gente começa a perceber, né? Como que as nossas matérias se conectam, né, Pro? E você ia falar? E o exemplo que eu sempre dou para eles também é observarem, assim, canais de comunicação diferentes, que também essa mudança vai ser bem clara, tá? Então, se você observar um que é mais para afrodescendentes, né? Você vai observar que a notícia é dada de uma outra forma, certo? Ou um jornal mais consciente, eu posso usar essa expressão, né? Ele vai tentar mudar aí essa linguagem, né? Porque a língua, ela tem muito disso, sim, né? É igual quando a gente brinca. A gente tem essas brincadeiras, seu macaco. Mas é meu amigo não se importa. Né? Será que ele realmente não se importa? É o que eu falo pro sexto ano. Né? Você já viu alguém chamando o branco de macaco? Não. Então, sempre tem essa conotação aí. E eu sempre falo, às vezes o outro não reclama porque ele quer ser aceito. Não é porque ele acha legal. É que agora tem a cultura do mimimi, né? Quando você reclama de racismo, machismo, homofobia, gordofobia, quando os agentes começam a se perceber como pessoas que estão praticando esse tipo de crime, aí eles chamam de mimimi, né? Os agentes desses crimes chamam de mimimi. Então, na realidade, não é mimimi. Inclusive, o racismo, né? Fazendo recorte pro racismo, ele é um crime, né? Inclusive. E aí, vamos falar um pouco para eles sobre o Dia da Consciência Negra, né? Que a gente trouxe até uma resposta aqui, uma contextualização. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. Podemos dizer que essa data celebra a importância da cultura negra no Brasil, né? É uma data para refletirmos sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. É isso que a gente está fazendo, né, Elaine? É isso que a gente está fazendo. E tenho certeza que as escolas também estão fazendo com seus alunos. A data relembra a morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. E aí, o que acontece, gente? Nos anos 70, né, aqui no Brasil, existiu o Movimento Negro Unificado, né? O Movimento Negro Unificado, eles lutaram, inclusive, durante a ditadura, né, contra a opressão a homens e mulheres afrodescendentes. Esse movimento negro unificado, eles estavam procurando um símbolo da sua resistência, né? Quem é o nosso símbolo de resistência, né? Quem é a nossa referência de luta? Então, eles encontraram na história de Zumbi dos Palmares uma referência de luta. E aí, a data, né, da consciência negra, ela vai rememorar a morte de Zumbi dos Palmares. Inclusive, sexto ano, nós temos aulas falando, né, sobre Palmares, né, sobre a história de Zumbi. Porque, assim, o Zumbi, eu até vou colocar aqui dá uma olhadinha. Vocês estão vendo aí na tela uma sede de um quilombo, está bem? Uma sede de um quilombo. E aí, aqui tá falando dos anos 70, né, que o movimento negro ele comemora essa data, mas aqui no Brasil, ela foi oficializada em 2011 pela Lei 10.639. Você conhece essa lei, né, Elaine? Sim. Conhece essa lei. A Lei 10.639. Qual que é o objetivo deste movimento todo? É luta por igualdade contra o preconceito e a desumanização do povo negro. E aqui tem a imagem de Zumbi dos Palmares. Eu vou pedir para Larissa falar um pouco, né, sobre a percepção dela, sobre o que vocês conversaram aí na escola, Larissa, acerca dessa data, acerca da importância de discutir, né, o antirracismo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, quando nós pensamos em consciência negra, a primeira informação que vem em nossas mentes é combater o racismo. Só que isso não é fácil.
porque várias pessoas são julgadas pelo seu tom de pele, ou até mesmo pela fibra do seu cabelo. Eu acho isso muito desnecessário. E consciência negra, a palavra consciência, ela faz você pensar no que você pensa, você pensar no que você fala, você pensar nas suas ações. Então, a importância da consciência negra é fazer uma reflexão sobre as suas falas, ações, pensamentos. E o racismo, ele abre diversas portas negativas, e uma delas é a depressão, que infelizmente pode chegar a uma pessoa a se suicidar. Então, é sempre importante a gente relembrar o Dia da Consciência Negra, não somente no dia 20 de novembro, não somente no mês de novembro, como no ano inteiro, porque no ano inteiro acontecem atos racistas, expressões, isso machuca muito. Eu, como uma pessoa parda, já sofri racismo, isso machuca muito. Então, é sempre importante a gente aprofundar esse tema da consciência negra, especialmente com as crianças mais novas, porque elas são as próximas geração. E elas vão se tornar uma influência para o seu filho e para o seu neto. Então, é sempre importante a gente relembrar o que é a consciência negra, a sua importância. É isso. Que linda. E sabe que ela falou uma coisa muito importante, né, Elaine? Acho que talvez você vai até querer comentar sobre isso, porque assim, sobre a Lei 10.639, que institui a história do povo negro em todas as escolas particulares ou públicas. E essa questão, né, Elaine, que a gente não tem que falar só no Dia da Consciência Negra. Sim, né? Sim. Por exemplo, nas aulas, quando eu estou ali colocando algum desenho, alguma imagem, eu sempre busco colocar uma imagem de pessoas, assim, diversificadas. Né? Porque a gente tem esse problema também. Eu comentei até com a Silene. Falei para ela assim, eu estava procurando uma imagem de princesa, só tinham princesas brancas. Falei assim, por que não temos ali uma representação de uma princesa negra? É verdade. Então, assim, é super importante nós termos, assim, essas representações positivas. E aí eu volto naquilo que eu falei de novo, né? De que forma, em sua grande maioria, aí, os negros são apresentados. E volto de novo na mídia. Né? De que forma que eles são apresentados, positivas ou negativas. E quando são apresentados de forma positiva, é super importante vocês pensarem. Quantas pessoas são apresentadas de forma positiva? Sempre são as mesmas? Ah, mas tem um lá, tem um aqui, tem um acolá, mas não. Então a gente observa que não é comum, porque são sempre as mesmas pessoas, né? Então a gente não atingiu aí a sua grande maioria. Perfeito, perfeito. E aí, Elaine, eu fiquei curiosa para ver o teatro que a escola fez. Larissa, eu vou fazer assim, ó, vou passar primeiro o teatro para vocês, que é um vídeo. Vamos ver como que a escola trabalhou, né, a cultura antirracista. E pra gente é um prazer, né, Elaine, ver a sala de aula se mobilizando, né? Sim. Do jeitinho que acontece lá. Então vamos ver o vídeo e na volta a gente conversa com a Larissa mais um pouquinho. A consciência negra é comemorada no dia 20 de novembro. Nesse dia, juntam ações para lutar contra o racismo. É muito importante lutarmos contra o racismo, injúria racial, diferença, preconceito e desigualdade social. A data faz referência à morte de uma liderança para o movimento negro brasileiro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia! Oi, pessoal, na aula de hoje eu preciso que vocês se organizem em grupo de 4 alunos, mantendo o distanciamento, que nós vamos trabalhar hoje o tema consciência negra, ok? Maria, esse tema da consciência negra é muito bom, porque nós somos julgados pela nossa cor. Você acha mesmo que aqueles negros merecem estar à nossa volta? Pessoas do tipo dela não merecem participar do nosso grupo. Nem tudo são flores. Mesmo tendo pessoas que têm cabelo nos olhos, gente preconceituosa, ainda persistem em errar. Consciência negra é um movimento muito importante. Há anos estamos tentando lutar por essa causa. Maria é excluída por ser negra e defender a consciência negra. Ela é criticada por apoiar esse movimento. As pessoas não enxergam a importância. Pessoal, por favor, alguém pode incluir a Maria Eduarda no grupo? Ah, professora, ela está falando sobre a consciência negra. Grupo do Miguel, por favor, apoiam a Maria Eduarda? Tá bom. Esses dias nós vimos consideração sobre o racismo. Agora eu entendo como a consciência negra é importante. A Maria Eduarda sempre tentando nos avisar. Nossa, gente. Querem um ato de racismo acontecer.
A consciência negra foi criada justamente para combater o racismo. Atos racistas prejudicam o psicológico. Isso pode levar até a depressão. Diga não ao racismo. Que incrível, né? Olha só, vou pedir para a Larissa falar para a gente um pouco sobre a inspiração dela e da sala de aula da professora Meire para fazer esse teatro. Lari? Não? Então, vou fazer o seguinte, enquanto a Larissa se prepara, eu quero mostrar para vocês, que eu até prometi, né, o que eu falei, gente? Eu vou mostrar para vocês uma história da África muito diferente da história que vocês conhecem, né? Eu quero começar aqui, ó. Eu vou começar assim, quer ver? A história dos povos africanos começa muito antes da escravização nas Américas. Então, a gente tem uma história anterior. E aí, Elaine, eu acho que a Elaine lembra dessas aulas aqui, ó. O primeiro hominídeo encontrado, né, que é o nosso antepassado mais antigo, é a Lúcia, inclusive é uma mulher. Sim. Né? Ela é uma fóssil de Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos e o sexto ano já estudou. Então, olha só, uma história mais antiga que essa não há. A África é o berço da humanidade. E eu queria mostrar para vocês aqui, ó, os faraós da dinastia Kush, né? A dinastia Kush, inclusive, fica ali no reino da Núbia. A gente está falando de antiguidade mesmo, né? Eles tinham uma grande quantidade de ouro, uma agricultura muito dinâmica, um comércio muito diversificado, tinham escrita própria. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês, ó, as pirâmides de Meroé, que fazem parte hoje do patrimônio histórico da Unesco. E aí esse império ele foi derrubado por um outro império também muito rico, que foi o reino Aksum. Só para lembrar do Kush, né, do Império Kush, eles foram faraós no Egito também, né? Durante muito tempo eles foram faraós no Egito. E aí eles foram dominados. Essa imagem eu acho tão incrível, Elaine, porque olha só, no reino Aksum, eu vou mostrar essa foto primeiro. Você tá vendo de cima? Uhum. Então, as igrejas, elas eram esculpidas, né? Elas não eram nem construídas, elas eram esculpidas ali na terra. Olha que coisa incrível. Sim. Né? E o reino Aksum, ele ficava ali na Etiópia, um reino extremamente rico, extremamente próspero. E aí eu estou falando na verdade, o reino Aksum e o reino Kush são apenas dois, mas tinham vários outros. Eu só quis mostrar um exemplo de que existiu uma antiguidade ali na África. E, claro, a mais famosa, a mais conhecida, né? As pirâmides do Egito. Aí vocês estão vendo Khefre, Kelps e Miquerinos, que são as pirâmides do Egito. Então, olha só. Antiguidade da África não existe só o Egito. Eu falei de dois, mas tem vários, está bem? E eu vou pedir para a aluna Larissa falar um pouquinho e se despedir, né? Que a gente tem pouquinho tempo, mas para ela falar um pouquinho do teatro e agradecer também a participação de vocês. Então, a gente se reuniu em 3 alunos para planejar o teatro. E a gente quis trazer 3 tópicos nele. O primeiro é transmitir que as pessoas negras são discriminadas pela sua cor e também pelas suas falas que são antirracistas. O segundo, ela também transmite que não é necessário uma pessoa que você convive, uma pessoa que você gosta, que sofra um ato de racismo para você entender a importância e como tudo aquilo lá é desnecessário. E o último ponto é que um estudante, ele influenciou o outro, porque quando a personagem Bianca, ela falou que ela não queria a Maria Eduarda em seu grupo, todos lá do grupo, eles foram influenciados por ela. Porque eles não tiveram voz de falar, voz de defender a Maria Eduarda. Então, foi esses os 3 tópicos que a gente quis apresentar no teatro. Que linda! Nossa, que incrível! Sim. Gente, assim, a professora Meire, você está de parabéns. Que trabalho lindo que você fez com esses alunos. E é muito isso, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, se está vendo acontecer com alguém, vai lá e se manifeste. Sim. Não é, Elaine? Para Elaine, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, enriqueceu muito o nosso debate, gostei bastante. Quero te agradecer o André que está aqui comigo, a professora Meire, a Larissa. E é isso, gente, essa conversa ela não termina aqui, né? A gente tem que falar sobre isso durante muito tempo ainda. Muito obrigada a todos e tchau, tchau. Obrigada, beijos.